Olá, pessoal do quinto ano A, tudo bom com vocês? Como que foi aí de feriado? Com a família? Espero que todos estejam muito bem. E vamos continuar os nossos conteúdos de matemática. Entraremos hoje no conteúdo novo, ângulos. Ângulo é a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. Então, observe, uma semirreta com outra semirreta. Então, essa abertura aqui indica o ângulo. A unidade de representação do ângulo é o grau, que é aquela bolinha que a gente coloca ao lado dos números, né? Então, que nem nós vemos muito aqui a questão de grau, não só nos ângulos, mas também quando a temperatura de um ambiente. Classificamos o ângulo em agudo, reto ou obtuso. O ângulo reto, ele possui uma medida igual a 90 graus. E sempre que um ângulo for reto, ele vai ter meio que esse formato de L aqui. Essa abertura aqui, ela possui 90 graus. O ângulo agudo, ele possui medida menor que 90 graus, então é um ângulo mais fechado. Então, ângulos de 0 a 89 graus, ele é chamado de ângulo agudo. O ângulo obtuso possui medida maior que 90 graus. Então, ele é mais aberto. Então, de 91 graus para mais, ele é chamado aí de ângulo obtuso. Para medirmos o valor de um ângulo, utilizamos um objeto chamado de transferidor. E tem dois modelos. Tem esse, que é aí meio círculo, e esse como se fosse o círculo inteiro. Qualquer um dos dois modelos serve para medir um ângulo. Observe que um dos lados do ângulo aponta para a medida de 0 grau, que é no caso aqui, ó. E a outra para a medida aqui de 50 graus. Portanto, é um ângulo agudo que mede 50 graus. Então, na hora que você for fazer a medição de um ângulo, vocês vão colocar nesse ponto aqui do ângulo, onde vai iniciar no 0 grau e depois vai ver a continuidade dessa semirreta. Nesse caso aqui, no exemplo, é de 50 graus. Aqui, nesse caso, um dos lados do ângulo está voltado aqui para o 0 grau e o outro para 90 graus. Então, aqui nós denominamos um ângulo reto. Então, todo ângulo, né, que tiver essa posição aqui de 90 graus é um ângulo reto. E se for 91 graus, professora? Aí já vai ser um ângulo obtuso. Ângulo reto só tem um único grau, que é o 90 graus. Aqui eu trouxe um outro exemplo. Um dos ângulos aponta para o 0, que é onde se inicia, e a outra medida para 120 graus. Portanto, é um ângulo obtuso. Toda medição de ângulos deve ocorrer como foi demonstrado. Um dos lados fica apontado para o 0 e o outro apontará para a medida da abertura do ângulo. O vértice dos ângulos, que é o local onde as semirretas se originam, deve ficar no centro da base do transferidor. Os ângulos são medidos em grau. Não esqueça, se você coloca lá, que nem se eu colocar aqui, que isso daqui é 90, 90 o quê? Né? Se não colocar aqui o grau, fica errado, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de ângulos: 90 graus, que parece o L, 45 graus, o agudo, 60 graus, outro ângulo agudo, 180 graus, né? Como se fosse um semicírculo aí, que é um ângulo obtuso. 360 graus é quando dá uma volta completa. 135 graus, também um ângulo obtuso. E agora é com você. Vocês vão fazer aí a leitura das páginas 133 a 135 e também vai realizar as atividades das páginas 136 a 139. E no final desse conteúdo, nas páginas 140 e 141, é o final aí, um resumo para vocês lerem e reverem sobre as retas, né, que vimos na semana passada, e hoje ângulos. Prestem atenção nos conteúdos. Vai ter algumas atividades que vocês vão precisar de material lá
do material complementar das últimas páginas do livro, tá bom? Terminando as atividades, tira a foto e manda para a correção. Obrigada aí pela atenção de vocês, sucesso nas atividades e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.